que é o cheiro de Jesus, é o aroma de Jesus. Nós temos que passar esse cheiro, nós temos que passar esse aroma. Onde que a pessoa chega, as coisas têm de mudar, o ar tem de mudar. Aquele ar pesado, quando o servo de Deus chega, aquele que é o verdadeiro adorador, ele chega no ambiente, o ambiente tem de mudar. Porque nós somos assim um cheiro de Jesus. Paz do Senhor para a igreja. Podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Mais um domingo na presença de Deus. Culto de família, vou falar de uma família abençoada, que é a família de Lázaro, que Jesus ressuscitou. E eu vou ler uma passagem que se encontra em Mateus, Mateus 26, 6. O jantar em Betânia. Betânia é onde morava essa família, que é perto de Jerusalém. Estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignou-se, dizendo: Por que esse desperdício? Pois esse unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: Por que afligis essa mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela faz, para a memória sua. Quer dizer, Jesus sabia que esse dia ia pregar esse evangelho aqui, em todo mundo. Então Jesus estava há 6 dias da Páscoa, ele estava indo para Jerusalém. Ele estava determinado a ir para Jerusalém, para que o propósito de Deus cumprisse na vida dele. Ele não estava fugindo da morte. E ele falava abertamente para os discípulos, para as pessoas, que era necessário ele ir em Jerusalém e que os religiosos iam matar ele. Resumindo, foi os religiosos, né? Mas só quem podia matar era o judeu, porque quem mandava na área era judeu. Mas os religiosos forçaram os judeus a aplicar pena de morte por uma pessoa que não fez nada de mal, mas que estava atrapalhando a religiosidade deles, né? Estava com medo de perder o cargo, estava com medo de
E já estava tudo determinado, não, o próximo vai ser meu filho, o próximo vai ser meu neto, o próximo vai ser, e aí de repente chega esse aí falando em reinado. Então Jesus estava determinado, mas ele veio para todos. Aqueles que crê nele e obedece têm a vida eterna. Então Jesus estava sentado na mesa, na casa de Simão, lá em Betânia, porque ele passou por ali, ofereceram um jantar para ele, uma ceia, né, porque ele estava passando ali na cidade, e esse leproso, ex-leproso, falou: "Vamos aproveitar que ele vai passar aqui, vamos dar um jantar, um capricho para ele". É ele, os discípulos, né, tem mais gente acompanhando ele, então fizeram um 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 jantar bom para ele, uma ceia. E como ali era um bairrozinho ali, pequeno, aí Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, então, foram lá para casa de Simão e ajudar a fazer o jantar. E Maria, como sempre, servindo, servindo o jantar. Maria não, Marta. Marta servindo. Maria, ela não pedia uma oportunidade para estar do lado de Jesus, ela não pedia uma oportunidade, ela não perdia essa oportunidade de ouvir Jesus. Ela tinha uma amizade muito grande com Jesus, ela tinha um interesse, uma vontade de ficar perto do mestre ali, aprendendo dele, né. Eu acho que ali, não que Marta estava errado de servir, porque tinha que ter gente para servir, tem que ter gente para adorar, tem que ter gente para pregar, tem que ter gente, mas a gente tem que ser um pouco equilibrado. Vamos supor, a pessoa que prega, você está aqui, as pessoas estão arrumando o banco, a pessoa pode dar uma mãozinha, mas quem é interessado em arrumar a coisa, tem de ficar no comando: "Ó, eu vou te dar uma mão, como é que você arruma?". Aí arruma, entendeu? Então é uma mão ajudando a outra, é um conjunto, né, mas cada um no seu chamado. E Maria tinha um chamado muito grande para adorar, para aprender de Jesus, para aprender as coisas de Jesus, para orar, para interceder pela família. A Marta mais é para servir, só que ela tinha de aproveitar os momentos que Jesus estava ali para ouvir Jesus, né. Não tem graça eu chegar, por exemplo, o pastor vai lá em casa, aí eu não sei, em vez de conversar com ninguém, conversa com o pastor, fica todo mundo arrumando, um arrumando cozinha, outro arrumando quarto, o pastor fica lá parado. Não, naquela hora você tem que dar atenção para visita, atenção para pessoa. Agora, quando é Jesus, aí que você não vai perder essa oportunidade de jeito nenhum. Na hora da palavra, a pessoa tem de, prestar atenção no máximo, sem saber, se está na porta, se está atrás, se está lá em cima. Hora da palavra é uma hora que, às vezes, Deus está falando diretamente com essa pessoa, né. Então, não é uma hora para você desperdiçar. E Marta e Maria sabia exatamente o que Jesus ia passar. Ia passar por uns momentos difíceis. Ele ia lá para Jerusalém, talvez seria a última vez que Maria via Jesus. E aí ela falou assim: "Não, o que que eu vou poder fazer com ele? O que que eu vou poder fazer? Assim, ele vai passar aqui perto de casa, aqui nesse momento, ele vai embora e não vai voltar, pelo menos em carne e osso. Ele não vai voltar. O que que eu vou fazer, assim, para o meu mestre? Eu não vou deixar ele ir assim vazio, cara. Eu não vou deixar ele ir assim sem fazer algo especial para ele, né". E aí eu acho que ela teve a ideia: "O que que eu tenho de valor? O que que eu tenho na minha casa?".
eu tenho uma coisa preciosa, que que eu trabalhei, que eu juntei dinheiro 3, 4 anos e consegui esse perfume valiosíssimo, que as mulheres sempre tinha, né, trabalhava para ou ganhava do marido, ou ganhava do irmão. Esse perfume era de lá da Índia, e até na Índia era difícil de achar esse perfume, tinha lá de uma região do Himalaia. Então era um perfume muito especial e era puríssimo. Ela falou: "É isso aí que eu vou oferecer para o meu mestre, é o que eu tenho de melhor". E ela foi e quebrou sem ninguém estar esperando, ela quebrou o vaso, quebrou a garrafinha lá, né, de barro, deve ser, e ungiu o corpo de Jesus, cabelo, o corpo tudo, pé, não é. E aí deu aquele cheiro especial na casa, aquela coisa, aquele aroma maravilhoso, né, que é o cheiro de Jesus, é o aroma de Jesus. Nós temos que passar esse cheiro, nós temos que passar esse aroma, aonde que a pessoa chega, as coisas têm de mudar, o ar tem de mudar. Aquele ar pesado, quando o servo de Deus chega, aquele que o verdadeiro adorador, ele chega no ambiente, o ambiente tem de mudar, porque nós somos, assim, um cheiro de Jesus. E Jesus falou assim: "Olha, ela está fazendo uma coisa boa para mim. Isso aqui é para o meu sepultamento, ela já está me ungindo". E aí o pai dos pobres, que é o Judas Iscariote, né, devia vender, né, isso aí, e ele falou: "Deixa que eu vendo, aí eu ponho na bolsa e no meu bolso e dou um pouquinho para os pobres". Jesus fala: Isso aí pobre vocês sempre vão ter, sempre vão ter, mas o que ela fez, fez coisa boa para mim, isso aí vai ficar marcado". Então o que que Maria ela deu o de melhor para Jesus. E aí Jesus saiu dali, né. Quando você dá o melhor para Jesus, você faz aquilo, já tem aqueles, tem um fariseu lá, né, que falou da outra também que fez a mesma coisa, tem fariseu, tem o ladrão que fala, né, porque o ladrão não gosta de desperdiça nada, por quê? Porque quer que tudo vai para o bolso dele. Então tem esse pessoal, os crítico, para que você está fazendo isso para Jesus? Jesus não precisa disso, Jesus não precisa de dinheiro, ele é o dono do mundo inteiro, Jesus não precisa dessas coisas. Então tem os críticos, né, mas Maria deu o seu melhor, né. E às vezes as pessoas podem ficar pensando: "Será que no outro dia Maria falou: 'Nossa, agora o mestre foi embora, eu não vou ver mais ele, e aquilo que eu tinha eu não tenho mais. Será que valeu a pena? Será que vale a pena?'". Jesus falou que, a semente que cai em boa terra, um dá 100%, outro dá 70%, outro dá 30%. Então as pessoas às vezes indagam: "Será que vale a pena você fazer tanta coisa para a igreja, você fazer tanta coisa para Jesus? Quantas coisas às vezes a gente deixa por causa de Jesus? Será que valeu a pena?". Será que Maria arrependeu? Porque a irmã dela, às vezes, talvez ela tinha um frasco em casa também. Aí a irmã ficou com o frasco, a outra ficou, o vizinho ficou e a Maria ficou sem nada. Será que valeu a pena ungir Jesus? E aí depois ele morreu, não voltou mais, entre aspas, né. Mas Maria tinha comunhão, sabia o que estava fazendo e sabe que vale a pena. A gente nunca faz nada para Deus, nada que nos custe alguma coisa. Tudo que a gente faz para Deus tem de custar alguma coisa. Tem gente que larga tudo,
e vai fazer a obra, né. Eu não me arrependo, de maneira sé às vezes eu passo assim, às vezes tem pessoas que falam assim: "Nossa, é pra você estar na fazenda, né, mexendo com café, mexendo com um boi, mexendo com um palmito, de repente acabou tudo aquela época, aquele negócio, acabou tudo, e agora você tá aqui em Fernandópolis", né. E aquele dia a dia ali, ó, batidão, será que valeu a pena? Eu tenho a convicção que sim, eu tenho a certeza que valeu a pena. Se eu perguntar para o Paulo Henrique e pra Lena: "Valeu a pena ficar lá 18 anos na Argentina, depois voltar, deixar a família, né?" Eu acho que ela tem convicção que vale a pena sim, porque a vida que a gente tem é interior, não é exterior. A gente não leva uma vida a gente que leva uma vida com Deus, a gente não leva uma vida de religião, porque Jesus falou assim, que aquele que tem, crê em mim tem vida e vida em abundância. Aquele que crê e me obedece vai ter vida em abundância. As pessoas não entendem por que que a gente faz essas coisas. Por que que eu não sei, já não vai lá para a família, fica lá, né, a família tá tudo para lá, só ficou os 2 velhos aqui, entendeu. Então, mas tudo vale a pena, quando a gente está fazendo a no centro da vontade de Deus. E quando você quer fazer a vontade de Deus, vai lhe custar caro, mas vai valer a pena. Davi estava lá no campo das ovelhas, tocando lá a harpa, e as ovelhas tudo pastando, maravilha, ele tranquilo. Aí chegava um leão, Deus dava vitória para ele, matava o leão, rapaz. Aí sentado, tocava violão, nossa, matei o leão com maior facilidade, né, tranquilo, não tinha nem os irmãos dele lá para perturbar. Desde o dia que Deus falou por Samuel: "Vai lá e unja Davi". Aí, meu filho, aí começou a luta de Davi. Aí foi aquela luta. Davi foi ungido. Aí foi lá, logo o pai dele já falou: "Vai lá ver como é que tá os irmãos lá na batalha, já leva queijo, leva coisa". E o ungido na hora que vê, é igual Maria, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa. Aquele que tem chamado, vê a obra, vê as coisas acontecer e fala assim: "Eu tenho que fazer alguma coisa", ele tem que tomar parte daquilo, porque Deus conta com cada um de nós, para nós fazermos, através dele. E aí Davi foi, viu lá o gigante, né, eh, desafiando o povo de Israel. Só que o gigante, se você olhar muito para o gigante, ver o jeito do gigante, você não vai topar, mas se você olhar para o Deus que o senhor tem, aí você topa. Porque Deus nunca perdeu uma batalha. Aí Davi não olhou para o gigante, o Davi nunca chamou o gigante de gigante, só chamava o gigante de circunciso. Quem que é esse cara aí? Só fala coisa que não está sabendo. Ele não sabe com quem que ele está mexendo. Ele está mexendo com o ungido de Deus. Ele está mexendo com o povo que Deus escolheu na terra. E eu vou mostrar para ele que ele pode ter faca, pode ter espada, pode ter de tudo. Mas eu vou matar esse homem em nome de Jesus, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi foi o vitorioso, né. Mas a partir daquele momento do chamado Davi, Davi só luta, mais de 10 anos. O pior inimigo de Davi não foi o urso, não foi o leão, não foi o gigante. Quem que foi o pior inimigo de Davi? Foi o lobo, foi um lobo, vestido de lobo.
É um lobo vestido de rei, é o Saul. Saul perseguiu Davi mais de 10 anos. Só que Saul não amava Sa só que Davi amava Saul. Davi amava Saul. E Davi, ele tinha muito respeito com as coisas de Deus. Tinha muito temor a Deus. Então ele falou assim: "Esse aí também é ungido de Deus. Esse aí eu não relo a mão nele, deixa o outro matar". E Davi ficou mais de 10 anos fugindo de Saul. Saul era um lobo. Deus rejeitou aquele homem. Mas Davi, Saul era um lobo, mas Davi era um leão. E ninguém vence o leão da tribo de Judá. Por que que Davi passou isso tudo? Se Davi já era ungido, foi Deus que chamou ele. Porque Deus tinha que trabalhar na vida de Davi. Porque senão seria mais um Saul. Seria Saul 2. O Saul, né? O Davi que casou com a filha de Saul. Então Deus tinha de tirar Saul de dentro de Davi. Davi foi lapidado. Ele conheceu o povo, ele conheceu as cavernas, ele andou com gente de tudo quanto é jeito, e tudo pela fé, tudo pela fé, tudo pela fé em Jesus, senão ele não vencia. E Deus deu vitória para ele. Ele não relou em Saul. Quando ele cortou um pedacinho de roupa de Saul, ele ficou triste com aquilo. "Nossa, o que que eu fiz? Cortar ma". Às vezes eu ficava meio com coisa com Davi, viu. Eu falei: "Davi, que é isso, que". Eu já tinha rejeitado aquele homem, mas deixa ele, deixa o outro matar, deixa o inimigo matar, não é ele que tem que matar. Deus não chamou ele para isso, chamou ele para ser rei sobre todo Judá, para ser um verdadeiro pastor que uniu todo o povo ali, né. Então o chamado, quem tem chamado, quando vê a batalha, vê a obra de Deus, ele não tem como ficar de fora. Ele arruma um jeito, aquele que tem chamado, ele faz parte, ele tem que fazer parte da obra, porque o próprio Jesus falou: "A seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, são pouca gente, tá, que regaça a manga mesmo e vai para cima". Mas Deus dá vitória. Nunca trabalhar para o Senhor nunca é em vão. Vale a pena, porque Deus salva você e a toda a sua casa. Deus não deixa ninguém de fora. Deus abençoa você e a sua casa. Seus filhos vão ser abençoados, seus netos vão ser abençoados, porque você está servindo a Deus de coração. Você não tá servindo uma religião, você está servindo o próprio Jesus que está vivo. Ele é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo, né, esse corpo ungido, essa unção de Maria ungiu o corpo de Jesus. Nós somos ungidos para fazer a obra. E Deus vem e abençoa toda a sua casa, não é. Por quê? Porque você é especial para Deus, seu filho é especial para Deus, seu marido, sua neta, vale a pena servir a Deus, vale a pena. Eu nunca me arrependo de ter feito nada, deixado nada para Deus, de ter arrependo assim, eu tenho que fazer muito mais. Tem muita coisa que dá para fazer mais. Orar mais, ler mais a Bíblia, né, e estar sempre disposto a fazer a obra, porque a vida é curtinha. Logo, logo nós não estamos mais aqui não. Às vezes a pessoa é mais nova, acha que isso aí vai demorar.
Meu avô já morreu, meu pai já morreu, o próximo vai ser eu mesmo. Então, a gente tem que fazer igual Paulo, né. Combati um bom combate, terminei a carreira, agora estou pronto. Mas o que deu para fazer eu fiz, né. Paulo foi chamado, ele era perseguidor, mas depois disso, depois que ele conheceu Jesus verdadeiramente, ele foi um grande ganhador de alma. Que Deus venha abençoar a igreja e saber que não é vão trabalhar para Deus. E a gente que tem chamado, a gente não pode ficar fingindo que não está acontecendo nada, porque as almas estão a passo largo do inferno. Eu acho que ninguém merece o céu, viu. Nós não merecemos o céu, mas Jesus morreu na cruz para nós ir para o céu. Mas também ninguém merece o inferno, só Satanás e seus anjos, porque o inferno também não é para gente não. Então, nós vamos ter essa incumbência de Jesus: "Ide por todo o mundo, pregar o evangelho. Quem crê será salvo". Amém? Deus abençoe a igreja. Que momento especial na presença de Deus, que essa palavra tenha fortalecido a sua fé. Se foi abençoado, deixe seu like para alcançar mais vidas. Inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhuma mensagem. Compartilhe nos comentários como Deus falou com você ou seu pedido de oração. Queremos orar por você. Amém?